Meu nome é Pablo, Fabrício da Conceição. Eu sou professor de Estudo das Artes daqui do Campus Piranhas do IFAL. E eu comecei bem cedo essa minha paixão pela arte e logo após pela carreira de professor, de educador em arte, de teatro educador, como a gente gosta de se denominar. Ser artista no Brasil, de onde eu venho, de São Luís do Maranhão, não é a coisa mais simples do mundo. É bem complicado, porque lá as coisas estão muito atreladas ao político. E eu não sou muito afeito a essas questões. Então, se para fazer arte você precisa estar ligado, eu preferi não fazer. Mas fazer, aliás, não é não fazer, mas fazer por conta própria. Então, desde os 18 anos que eu comecei a apresentar, a escrever. Depois que eu decidi adentrar no mundo das artes, começar a produzir arte de forma amadora, eu resolvi fazer o curso de licenciatura em arte, em educação artística, na verdade, que me deu a possibilidade de conhecer, além do teatro, além da história do teatro, a história da arte como um todo e a educação também, a educação dentro da arte. E para mim é muito importante o papel do professor de arte, porque ele acostuma o aluno a estar inserido nos espaços de artes, que são espaços formativos, que são espaços de formação do cidadão e da pessoa como parte sensível do mundo. Então a pessoa ela se forma sensivelmente, politicamente, porque ela vai passar a refletir em cima daquilo que ela vê, em cima da proposta do artista. Então o professor tem esse papel de formar para ver, aliás, não de formar, mas de provocar para ver e para refletir, porque o nosso mundo é cheio de imagens e que precisam ser lidas, porque não são dadas de forma fácil, elas são dadas para nos ludibriar, nos iludir, e aí com essa leitura nós acabamos sendo personagens ativos, nós tomamos o papel principal de nossa vida. Então o professor de arte, ele tem esse papel muito forte, de dar essa visão sensível, mas também crítica para o aluno. Os espetáculos da Centec que eu produzi, que eu propus, são Amor à Capela, que é um monólogo, um monólogo que fala de um amor abandonado, de um amor obsessivo, que se deixa ser abandonado e depois ele vai cantar e ele vai dançar e ele vai interpretar através da carta de outras pessoas que também deixaram, a proposta é que tivesse essa interação, essa proposta de ter essa interação, ele vai contar essa história desse abandono para as pessoas, demonstrando que é um amor obsessivo, porque do início ao fim ele só se lamenta sobre esse. O segundo, que vem a partir dos grupos de estudos formados pelos alunos dos primeiros anos de Agroecologia e Agroindústria Matutino, ele é uma proposta de tragédia grega, Medeia, que é um texto clássico de Eurípides, mas visto de uma outra forma, Medeia, que é uma bruxa, uma feiticeira, que é oprimida, mas que também é opressora, nessa leitura ela vem vítima, vítima de seu marido Jazão, que é uma coisa que a gente vê muito, principalmente no Nordeste, mulheres que são aprisionadas, que apanham, que morrem, pela mão de seus companheiros. Então essa é a leitura que a gente deu junto com esses alunos do primeiro ano, dos primeiros anos de Agroecologia e Agroindústria Matutino, para essas várias Medeias que estão aí na nossa sociedade. E, por último, o terceiro, que é Insônia, o subtítulo é Apesar de Tudo, Você Consegue Dormir, que é baseado no texto homônimo, Insônia, no conto homônimo de Graciliano Ramos, que ele faz uma leitura social também da apatia das pessoas quanto aos problemas sociais. E a partir dessa leitura, dessa apatia popular, a gente traz
essa pergunta, né? Você com tudo isso consegue dormir? De quem é a culpa? A culpa é sua. E nós vamos mostrar algumas dessas mazelas sociais no espetáculo, né? E ver a reação. Nós mostramos no espetáculo essas mazelas sociais e vimos a reação das pessoas quanto a isso, né? Se elas vão continuar apáticas, assim como o personagem principal do conto Insônia, né? Que apesar de toda a preocupação, continua rindo e levando como a sociedade quer, na apatia. Apresentar na Centec, para os alunos principalmente, foi uma grande coisa, uma grande novidade, né? Alguns deles nunca tinham tido essa oportunidade. E como as propostas são de intervenção, eles têm uma proximidade muito grande com o público está em cima deles. E apesar do nervosismo, eles tiveram também a euforia, né? E de se apresentar para os próprios colegas, de apresentar uma coisa nova, uma nova leitura, uma nova roupagem das coisas que a gente fala em sala de aula, né? Porque isso é muito próximo deles agora com a disciplina, né? Quando eles têm a disciplina, eles têm a gente tem essas discussões dentro de sala de aula e eles vão demonstrar essas mesmas discussões, mas de uma forma estetizada, né? Poética. E para eles isso é muito importante, e para mim também, porque aí mostra um outro lado da arte, né? Porque eu foco muito dentro de sala de aula, dentro da contextualização histórica da arte. E aí quando a gente vai, essa mesma contextualização, porque eu estou falando de Medea, eu estou falando de teatro grego, mas de uma outra forma, e os alunos dos outros anos, eles também têm essa oportunidade de perceber o quanto a arte é importante e quanto isso tudo é bom para eles, para a formação deles enquanto pessoas, enquanto cidadãos, enquanto alunos. Obrigado.